Louvado seja o Pai. Eu gostaria de enviar a todos vocês as saudações do Reino, onde quer que estejam em seus KLCs, e mais uma vez dou-lhes as boas-vindas a mais uma apresentação de ação de graças e adoração compartilhada por todos os filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso por todo o mundo. Mas antes de vocês se sentarem, meus irmãos e irmãs, cumprimente cada um com um sorriso do reino e diga que as bênçãos do Pai estejam sobre você. Vocês podem se sentar agora, que o Pai abençoe todos vocês. Meus irmãos e irmãs, temos o prazer de informar a todos vocês que tudo está bem no reino, que as bênçãos continuam a fluir e a orientação, a proteção e o maná de revelações continua a ser compartilhado pelo Filho indicado por todo o mundo e tem guiado este ministério em sua existência. Somos uma grande casa espiritual do Pai Todo-Poderoso, começando com o Filho indicado, onde o Pai me chamou e fez uma instituição a partir do Filho indicado para ser enviado a todo mundo. Levando a mensagem do arrependimento, a mensagem do maná de revelações a todos os filhos e filhas, como Ele prometeu. Ele tem muitos filhos em todo o mundo e disse: você não os conhece, eles não te conhecem, mas quando eles ouvirem sua voz, eles a seguirão, porque minhas ovelhas conhecem minha voz. Agora, na minha frente, nesta grande tela, estão os diferentes KLC se juntando a mim hoje. Esse é o cumprimento da promessa que Ele me designou a realizar. E quando Ele falou aquelas coisas para mim, muitos e muitos anos atrás, não tínhamos nada. Eu estava sozinho. Estava naquela montanha comendo bananas durante aqueles 5 anos, 6 anos em 2 montanhas. E, você sabe, foi como quando Abraão recebeu a promessa de um filho em sua vida, quando ele já tinha cerca de 100 anos e Sara 99 anos. Então, parecia impossível. Mas quando Deus fala e quando Deus lhe dá o favor, quando o Pai Todo-Poderoso lhe dá esse tipo de favor, não há nada impossível para Ele. Todas as coisas são possíveis com o Pai Todo-Poderoso. Sendo assim, Ele me disse: onde quer que eu te enviar, eu te abençoarei e você encontrará meus filhos e filhas. Eles serão reunidos, eles serão transformados em uma grande família espiritual e serão a minha casa. Portanto, a casa do Pai não é algo feito pelas mãos. Embora quão magnífico seja a Catedral Kingdom, não é lá onde o Pai vai habitar. Essa é a nossa casa, onde podemos nos reunir e estar livres dos efeitos dos elementos naturais, como a chuva, trovão e relâmpagos. Não estaremos sob esses elementos enquanto adoramos o Pai em espírito e em verdade. Nós que estaremos dentro da Catedral Kingdom somos a casa do Pai Todo-Poderoso. Então é por isso que aqui nós já revelamos tudo isso e já explicamos sobre a verdade, pois as pessoas na era da igreja não tiveram uma revelação sobre isso e assim eles não colocaram investimentos na verdadeira casa do Pai. Você sabe, e todos eles queriam ir para o céu. Nada no céu será
aceito, exceto que sua casa seja feita de ouro. E nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa do Pai. É aqui que Ele pode habitar. Você pode juntar todo o ouro do mundo, o Pai não habita nele. Podemos viver lá, mas o Pai não pode viver lá. Ele só pode viver dentro de nós. Nós devemos ser sua residência, nós somos sua casa e é onde Ele tem o prazer de viver. Por essa razão, todos nós estaremos reunidos para sermos levados para onde Ele está no céu. E você sabe, todos esses prédios serão deixados para trás. Todas essas coisas que criamos serão deixadas para trás. E quando formos levados, nós somos o mais importante aos olhos de Deus. Sua obra-prima, sua criação, o homem. E agradeço ao Pai que a linha histórica da salvação foi concluída, e é disso que se trata a salvação. Desde o início da nossa criação até o engano, e então o tempo em que o Pai lidou com o homem novamente e o tempo em que Ele deu à humanidade para voltar a Ele, voltar para o caminho, pouco a pouco. Mas algumas das pessoas que Ele chamou falharam em ver a revelação da conclusão daquela salvação, que é o componente espiritual que foi revelado. Entretanto, as pessoas falharam em ver isso, porque antes que Ele possa viver em nós, então temos que realmente perceber que essa conexão que foi quebrada só pode ser restaurada quando há um caminho que Ele nos daria para seguir. E esse caminho, não há outro caminho mais senão este, que são as palavras do Pai Todo-Poderoso que Ele nos deu na nova aliança, no novo acordo, começando com o arrependimento. Quando nós viemos a saber sobre essa revelação, então nossos olhos foram abertos para a verdade sobre o que Ele queria fazer para nos restaurar, não do nosso jeito, mas do jeito dele. Portanto, estamos no nosso caminho de reconciliação e restauração. E não há outro caminho senão a palavra de Deus feita carne, que se tornou o Filho unigênito, nosso Pai Todo-Poderoso, em seu ministério terreno como o Filho unigênito, trouxe-nos estas palavras da aliança, as quais nós devemos nos comprometer a seguir, porque esse é o caminho dele. É por isso que o Filho unigênito, em seu ministério, enquanto ele estava aqui, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a menos que passe por mim. Bem, agora, as pessoas reconhecem que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor, e juram fidelidade a Ele, com suas bocas. Mas, você sabe, na religião e denominação da era da igreja, ou qualquer outra religião que você possa ter, é muito fácil jurarmos lealdade a Ele com a nossa boca, mas isso não é tudo na salvação. É mais do que isso. Devemos realmente nos comprometer em obedecer à vontade do Pai. Obediência é o fator que está faltando na era da igreja. E muitas vezes essas palavras foram escondidas, e mesmo quando são expostas, e todos podem ler na Bíblia, as pessoas não dão tanta importância a estas palavras que o Pai Todo-Poderoso nos deixou. Eles criaram vários assuntos e tópicos que podem ser vistos como inspiradores. Existem muitos palestrantes inspiradores na era da igreja. Você sabe, você pode se entreter
Você pode se inspirar em ouvi-los, mas eles estão apenas arranhando a superfície. As verdadeiras rachaduras da salvação é a mudança do Espírito que está dentro de nós. É aí que a batalha acontecerá, quando você entrar neste estado no Espírito. É quando o inimigo vai colocar seu arsenal de defesa para derrotar você, porque é aí que ele está assentado como o enganador que enganou a humanidade e apenas deu a eles o engano de uma falsa salvação. Essas pessoas estão clamando ao Pai e elas fizeram uma revisão do que Jesus Cristo disse e o resultado foi: você só pode ser salvo pela graça. E eles nem explicaram do que se trata a graça. A graça, para eles, é algo parecido como dizer: eu te recebo como meu salvador pessoal e então você está salvo. Esse engano continua até hoje. Muitos outros disseram que quando você é batizado nas águas, pronto, acabou. É por isso que batizam crianças, para que quando cresçam, sejam leais à religião que eles têm. Então, tudo isso está sendo feito no nome dele. Todos esses rituais, todas essas coisas são feitas no nome dele. Louvores em seu nome, estudos bíblicos em seu nome, pregação em seu nome, milagres em seu nome. Mas, você sabe, eles estão muito perto da verdade, da reconciliação e restauração para a salvação, mas dão o suficiente para entrar. Apenas ver o reino não é salvação. Entrar no reino é a salvação. É por isso que ele disse em João 3,3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus. Então Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? E Jesus Cristo disse a ele, pela segunda vez. Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,3 diz: ver o reino de Deus. Mas então, Nicodemos, tendo um pensamento literal, achou que você tem que nascer fisicamente de novo, entrar no ventre de sua mãe e então nascer de novo. Jesus Cristo explicou isso a ele e disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Existe o batismo nas águas e existe o batismo do Espírito. O batismo do Espírito não pode ser obtido sem o batismo de fogo. Você não nascerá no Espírito a menos que passe pelo batismo de fogo. Falar em línguas e estar cheio do Espírito do Pai não é suficiente. No reino, quando você vem, você assina a aliança, você nasce de novo. Nascer fisicamente é nascer em uma família. E assim você será nutrido até se tornar um ser humano maduro. No reino espiritual, é a mesma coisa. Quando você entra no reino, você não tem nenhum conhecimento da vontade do Pai, mesmo que você tenha sido um membro de religião e denominação e tenha ouvido as mesmas palavras todos os dias. Mas não é aí que reside a salvação. Não está no ouvir. É por isso que ele disse: pois todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Jesus Cristo é quem falou disso. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio. Então, se algo te acontecer e você for obediente, não se preocupe.
todas essas coisas devem acontecer. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha da salvação, da obediência. Rocha da obediência. Vocês estão vendo? Essa é a diferença entre quem ouve a palavra de Deus e não a obedece. Elas são pessoas religiosas, elas são boas pessoas. Elas são realmente pessoas boas, mas espiritualmente eles não são bons. Porque a menos que você obedeça às palavras dadas a nós pelo Salvador, você não é bom aos olhos de Deus. Você ainda é um pecador, você ainda está sob a matriz do pecado, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho da vida, cujo pai é o diabo. Espiritualmente, as pessoas não veem isso. Mas isso foi realmente revelado a nós, e eu revelei a todo mundo, e você sabe, filhos e filhas sabem disso de coração. Desde o momento em que eu revelei até hoje, filhos e filhas nasceram de novo no espírito de obediência à vontade do Pai. Portanto, entrar é salvação. Ele disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entrar é salvação. Então, hoje, agradeço ao Pai por termos posto a casa em ordem. Esta é a casa do Pai Todo-Poderoso. Filhos e filhas são a casa do Pai Todo-Poderoso em cumprimento de tudo que foi explicado por seus apóstolos. O primeiro deles é o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Estamos aqui e nesta mensagem gostaria de lembrar mais uma vez que a casa do Pai agora está em ordem. Louvado seja o Pai. Colocando a casa do Pai em ordem. É assim que estamos aqui no reino, aos olhos do Pai. Para conhecer seu lar, você deve conhecer sua casa. Você sabe por que eu estou neste assunto hoje? Porque essas são algumas das coisas que o Pai acabou de revelar para mim. O Pai falou comigo uma noite e nessa revelação Ele me disse: para conhecer o seu lar, você deve conhecer a sua casa. Uma casa é onde você quer ficar. E essa casa depende de quem vive nela, pois a constituição desta casa são as pessoas que estão nela. Qual é o espírito dessa casa? Você não pode chamar de casa se você não quiser estar lá. E para conhecer seu lar, você deve conhecer a sua casa. A casa somos nós. Os materiais somos nós. E que tipo de material somos se queremos que o Pai permaneça em nós? É por isso que em 1 Coríntios 3, 10 a 15 diz que tudo deve passar pelo fogo, porque apenas o ouro e as pedras preciosas permanecerão. Esta é a composição da casa, onde os materiais são feitos de ouro, e nós somos assim também. Recebi a revelação em 24 de maio de 2021. Foi-me revelado em 24 de maio de 2021. Para conhecer seu lar, o Pai disse: você deve conhecer a sua casa. Qual é a composição dos materiais da casa que o Pai deseja morar? Eles são feitos de madeira, feno ou palha, ou são feitos de ouro e pedras preciosas? Estamos sendo lembrados pelas Escrituras de Paulo em 1 Coríntios 3, 10 a 15. E assim é o que ele disse: segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificado sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo.
Portanto, não há outro fundamento que possamos construir nosso lar ou nossa casa, exceto o fundamento que é Jesus Cristo. Você não pode apenas dizer Jesus Cristo, isso deve ser selado com as palavras dele. Sendo assim, a obediência às palavras de Jesus Cristo, são o fundamento sobre o qual devemos edificar a nossa fé, o nosso serviço e tudo o que fazemos. Versículo 12. Se alguma pessoa edificar sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, lembrando para todos os crentes, os chamados crentes na era da igreja, qualquer denominação ou qualquer religião em que você esteja é um edifício. Agora, o seu edifício que você colocou sobre este fundamento, que tipo de edifício é esse? É feito de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha? Então, vamos prestar atenção em como construímos sobre o fundamento. E por quê? Porque no versículo 13 ele diz: sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, quando você construir algo sobre o fundamento usando o nome do Pai, tenha cuidado para que o que você for construir permaneça e não haja outro alicerce a não ser Jesus Cristo e suas palavras. Se você desviar das palavras dele e colocar naquele edifício ou construir sobre aquele fundamento algo que não está de acordo com as especificações dos materiais da casa, tudo será queimado. Será considerado madeira, feno e palha. Não vai durar. Você não vai encontrar salvação aí. Agora, eu descobri que muitos desses que estão em religiões e denominações, antes de eu aparecer e de ser produzido, eles pareciam ser reais. Mas, você sabe, quando você os faz encarar as palavras de Jesus Cristo como o fundamento, todos eles falharam. A palavra de Deus é o fundamento. A obediência à vontade do Pai deve ser o material da casa, pois é ouro. A menos que isso aconteça, essa casa que você construiu foi em vão. Qualquer fé, qualquer religião, qualquer denominação que não seja construída de acordo com as especificações do fundamento serão em vão, vai ser queimada. Por exemplo, a Santíssima Trindade não vai permanecer, porque não tem nenhuma das especificações do fundamento. Então, está descartada, e todos vocês dentro dessa casa, nessa crença. Bom, eu falo direto, pode doer, mas eu estou te dizendo a verdade, porque na eternidade nós nos veremos e quero que nesta vida vocês tenham certeza do material que vocês estão usando para construir sobre o fundamento. No reino, como filho indicado do Pai, ele me construiu primeiro, e ele não pode permanecer em mim ou fazer de mim sua residência ou casa, a menos que ele tenha sido aquele que construiu. Exceto que o Senhor tenha construído a casa, todas as outras casas construídas serão em vão. Salmo 127, 1. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. A não ser que o Eterno edifique a casa, será em vão. E é por isso que eu estou aqui. Ele me construiu primeiro, antes que eu pudesse ser uma casa para ele.
Ele deve ser o único a construir você. Então, quando Ele edificar você, como Ele me edificou, para ser um exemplo, e me fez seu filho quando disse, você é o meu filho, isso significa que o Pai te dirá, você é minha residência. Agora posso viver em você. Você agora é feito de ouro, você já passou pelo fogo. Você foi capaz de vencer, agora você pode ser minha casa. E hoje, minha missão é sair por todo o mundo e encontrar os mesmos tipos de materiais a partir dos seres humanos que Ele vai usar, e esta casa vai se tornar cada vez maior, e assim encontrar a casa do Pai Todo-Poderoso. Cada um que se tornar filho e filha do Pai é uma pedra viva aos olhos do Pai Todo-Poderoso, mas chegaremos nesse assunto daqui a pouco. Portanto, para conhecer o seu lar, você deve conhecer sua casa. Qual é o material da casa deste ministério na nação do reino? Eu não vou aceitar aqui madeira, feno ou palha. Eu não aceitarei aqui confissão, compromisso, arrependimento, ou obediência, ou lealdade, se não passarem pelo fogo. Se apenas passar pela sua boca, ainda não pode ser aceitável. A confissão não é aceitável. Você tem que provar, assim como diz em 1 Coríntios 3, 10 a 15, para que os materiais que sejam aceitos aqui sejam como o filho indicado, tornando-se parte da grande casa de Deus. Você deve ser ouro, você deve ser precioso, você deve passar pelo fogo e você deve ser provado. Porque foi o que ele disse, você deve conhecer a sua casa. Que tipo de material temos aqui no reino? Apenas filhos e filhas? Escravos e servos ainda estão sendo feitos? São materiais que precisam ser testados e provados, e mesmo assim ainda não serão aceitos. Só os materiais que são aceitos podem fazer parte da grande casa de Deus, pois foram provados. Eles serão aceitos se tiverem passado pelo fogo. Portanto, o templo agora é o local de habitação de Deus. E você sabe que templo é esse? Não foi feito por mãos, foi plano do Pai desde o começo, habitar no homem, sua obra-prima. E Jesus Cristo, quando veio, ele disse, destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. E os judeus disseram, 46 anos nossos pais construíram esse templo e em 3 dias você o levantará? Eles não entenderam o significado espiritual do que ele disse. Bom, ele estava falando sobre o templo do seu corpo, não o templo feito pelas mãos. O Pai não mora mais lá naquele templo. Seja lá o quão magnificente o seu edifício seja, não o chame de casa de Deus. É um lugar de adoração. Nós chamamos de casa de adoração, é aonde vamos e adoramos de uma maneira coletiva. Por exemplo, se a Catedral Kingdom já puder ser usada, será uma casa de adoração. Eu chamo nossos KLCs de casa de adoração. Bom, mas o verdadeiro templo, onde ele pode viver, são as pessoas dentro dessas casas de adoração. E ao menos que se tornem filhos e filhas, não serão materiais dignos de fazer parte da grande casa do Pai, feita de ouro, feita de pedras preciosas. Então, se você ficar no reino e passar pelo fogo, você é ouro. Você é um material aceito para a casa. É aí onde o Pai pode habitar como o lar dele. Portanto, na antiga aliança, era uma estrutura física, um tabernáculo, um templo. Foi aí que a era da igreja e outras religiões cometeram um grande erro, porque até hoje eles pensavam que construir algo feito com as mãos seria o lugar onde o Pai iria habitar. E eles chamaram isso de casa de Deus. Essa não é a casa de Deus. Esse é um lugar para adorar.
Na nova aliança é o corpo do Filho. Não qualquer corpo, mas apenas se você for feito filho ou filha do Pai Todo-Poderoso, e assim você pode fazer parte da casa que se tornará um lar para Ele. No Antigo Testamento era o lugar de encontro entre Deus e o homem. Era a sombra das coisas que haveriam de vir. Na nova aliança do Novo Testamento, o Espírito do Pai habita no Filho, o cumprimento do plano original de Deus. Isso é voltar ao plano original, onde Ele queria habitar no homem, mas o homem foi enganado e, em vez de Deus habitar nele, o espírito de desobediência que habita dentro do homem. Esse é o espírito de Lucifer e esse é o espírito da matriz do pecado que foi implantado em nós, surgindo então a cobiça da carne, cobiça dos olhos e orgulho da vida. Então, quando Adão e Eva foram tentados, viram que o fruto era bom para os olhos, era bom para comer, bom para a carne, e isso os tornou Deus para si mesmos, cheios do orgulho da vida. Portanto, eles agora fazem sua própria vontade, sem levar em consideração a vontade do Pai. Agora, vamos para o componente espiritual desta casa. Construída como uma casa espiritual feita de ouro. No ministério salomônico do Filho indicado, me foi encarregada a tarefa de construir o templo espiritual do Pai. Em meu ministério salomônico, criar e equipar filhos e filhas. Esses são os materiais que Deus quer que eu tenha. Sinto muito denominações e religiões na era da igreja. Vocês foram descobertos. Os materiais são feitos de madeira, feno e palha. E agora fui comissionado no meu ministério salomônico para construir o templo dele, para construir sua casa, e eu estou fazendo isso. E nada é aceitável aqui, a não ser que se torne ouro. Porque essa é a exigência dos materiais da casa que será construída sobre este fundamento de obediência à vontade de Jesus Cristo. Nada mais. Eles devem ser ouro, eles devem ser materiais preciosos, eles devem passar pelo fogo. Portanto, este é o ministério que Ele me encarregou a cumprir, construir o templo espiritual do Pai, criar e equipar filhos e filhas para se tornarem materiais fortes e resistentes na casa de Deus. Vamos ver isso em Efésios 2, 19 a 22. E é isso que diz. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário. Sois co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Então já existe o fundamento. Jesus Cristo é a principal pedra angular de seus apóstolos e profetas. É por isso que não seja enganado com títulos de apóstolos e profetas no mundo moderno de hoje, porque apóstolos e profetas reais, genuínos e autênticos estão incluídos no novo acordo na nova aliança. Paulo, Pedro e todos os apóstolos e suas escritas são encontradas na aliança. Eles são os verdadeiros. Não fique hipnotizado pelo título, profetas, apóstolos. Eu sou um profeta. E eu sou um apóstolo. E eles pregam não de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Eles pregam outro evangelho. Não fique hipnotizado por milagres ou por expulsarem demônios ou por qualquer uma dessas manifestações externas dos supostos dons do Espírito. Pois quando você tenta olhar e examinar, não são realmente os fundamentos da salvação. Porque muitas dessas pessoas que fazem isso, se não forem obedientes à vontade do Pai e não ensinarem ao povo, um dia estarão diante de Jesus Cristo. E Jesus dirá a eles: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, eu sou um profeta. Senhor, Senhor, eu sou um apóstolo.
Senhor, Senhor, nem todos que dizem isso entrará no reino, somente aqueles que obedecem. E a maioria dessas pessoas que confiaram em milagres e dons do Espírito, ou em expulsar demônios e profecias, estarão diante dele. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? E então essa é a parte chocante. Eu estou repetindo isso sempre porque é muito importante. Mateus 7:23. Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Algumas pessoas reclamam que a minha mensagem é sempre repetitiva. E alguém se desviou por causa disso. Bom, nós não nos cansamos de repetir essas palavras, porque são palavras vivas. Água viva. Você se cansa de beber água? Você bebe e bebe e bebe água todos os dias. Na verdade, foi prescrito pelos doutores 2 litros de água todos os dias que você deve tomar. Você não se cansa de beber água e comer o mesmo tipo de comida sempre, porque é necessário para a vida física. Quanto mais as palavras de Deus. O homem não viverá só de pão, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. E quais melhores palavras do que as que vieram de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra que se fez carne. Então nós nos alimentamos dessas palavras. Ele é o pão vivo, ele é a água viva. Suas palavras são frescas todos os dias quando falamos delas. Toda vez que repito Mateus 7, 21 a 24, a 25, 26 e 27, todas essas palavras estão sempre frescas. Aqueles que estão acostumados a comer besteira. Besteira significa que eles não querem este pão verdadeiro. Eles só querem algo que vai agradar seu paladar espiritual, seu paladar religioso. Suas orelhas estão coçando, querendo ouvir apenas entretenimento. Mensagens inspiradoras que não têm nada a ver com a salvação. Se você deseja apenas ser um palestrante inspirador, não precisa pregar a palavra de Deus. Seja um palestrante inspirador. Existem muitos livros e palestrantes inspiradores pelo mundo que você pode pagar um ingresso para estar em uma dessas suas convenções e se inspirar em como desenvolver o seu talento, como se tornar um super-humano, como ficar rico. Isso não tem nada a ver com a salvação. Salvação, quando você quiser encontrá-la, vá para as palavras de Jesus Cristo, o Salvador. E não apenas encontrá-las ou aceitá-las, mas obedecê-las. Então, nele, o edifício inteiro, este é o material, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Está vendo? Em que o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Você deve se ajustar no edifício, na casa. Esses são materiais que podem ser colocados juntos e eles se encaixam. Portanto, você deve ter um lugar onde possa se encaixar no reino. É por isso que quando as pessoas chegam, eu as pergunto: em que lugar você acha que está no reino? Qual ministério em específico você está no reino? Onde é o seu lugar no reino? Como uma casa, 1 Coríntios capítulo 12, há um corpo, há um espírito, muitos membros do corpo, funções diferentes. Onde você pertence? Você pertence aos pés, você pertence às mãos e etc. Esta é a casa de Deus. Você deve se ajustar e onde quer que você seja colocado, é aí onde você deve estar. E deve ser encaixado com outros materiais. Portanto,
nossa pedra angular-chefe. Uma pedra angular é a primeira pedra na construção de um edifício. É a principal pedra posicionada no canto de um edifício que faz com que todas as partes estejam alinhadas e ajustadas corretamente. Então, vamos voltar para Efésios 22, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Portanto, podemos ser a residência de Deus, somos edificados. Não há nenhum material aí que não se encaixe nos outros. Se você não se encaixa com os outros, você é um material estranho, você será retirado. Ou se não estiver de acordo com as especificações do material, você será removido. Somos edificados juntos para a morada de Deus, para uma residência de Deus no Espírito. Então, agora vejamos a pedra angular. É a primeira pedra na construção de um edifício. É a principal pedra posicionada no canto de um edifício que faz com que todas as partes estejam alinhadas e ajustadas corretamente. É onde tudo é medido e alinhado corretamente. É colocada primeiro para garantir que o edifício seja firme e estável. É a rocha sobre a qual o peso de toda a estrutura repousa. Isaías 28, versículo 16 e 1 Pedro 2,6. São estas palavras que estão se cumprindo. Por isso declara Javé o Eterno: eis que coloco em ti Sião, uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crê em mim jamais será abalado. 1 Pedro 2,6. Portanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Quem é esta pedra angular aqui? É Jesus Cristo. Assim, a pedra angular principal aqui é Jesus Cristo. Ela é a principal pedra angular da fundação. O Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, é uma pedra provada. Suas palavras são provadas, Ele morreu por elas. E é ela que garante a estabilidade da nossa fundação. Mesmo os portões do inferno não podem prevalecer contra ela. Mateus 7, 24 a 25, Mateus 16, 18. Isso é o que diz. Louvado seja o Pai. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. 25. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Aqueles que ouvem e as praticam é uma rocha que é provada e testada, obediência à vontade do Pai. Mateus 16, 18, a palavra de Deus diz. Isso aqui é algo que algumas das religiões do mundo estão reivindicando ser delas. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra é essa? É a pedra da obediência. Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E aí vem a palavra igreja. A igreja não é um edifício, não é uma organização, é o ser humano que segue a vontade dele. Então, quem é a verdadeira igreja? O corpo. Colossenses 1,18. O corpo que segue o Pai é a verdadeira igreja. E quem neste mundo foi o primeiro a segui-lo? Apenas um filho, fiel, obediente a ele. E ele é a cabeça do corpo. Quem é esse corpo? A igreja. Você o chama de corpo de Cristo. Este é o corpo de Cristo. O que significa que Cristo é a cabeça deste corpo
Mas se esse corpo não segue o que Jesus Cristo, a verdadeira cabeça, faz, então esse é um corpo falso. Esse é um corpo errôneo. Esse não é um corpo verdadeiro. Da mesma forma que existem notícias falsas hoje, também existem corpos falsos que afirmam que Jesus Cristo é sua cabeça, mesmo não sendo obedientes a Ele. Agora, aqui eu estou. Estou te ensinando desde o início da minha mensagem a seguir e obedecer à cabeça, Jesus Cristo e suas palavras. Por que você me odeia? Porque foi descoberto em vocês que sua cabeça é um falso Cristo com um corpo falso, fingindo ser o verdadeiro. Agora vocês foram desmascarados e não podem mais se esconder porque alguém genuíno já está aqui. É por isso que no SMNI não divulgamos notícias falsas, é apenas a verdade que importa. Na salvação é a mesma coisa. Vejam as notícias falsas que esses meios de comunicação, grandes meios de comunicação mais vistos estão fornecendo para o mundo inteiro. As pessoas estão confusas e estão sendo enganadas, e elas não tinham outra escolha antes. Mas agora, mesmo na mídia e nas redes sociais, na grande mídia ou na mídia de televisão, já existe uma comparação entre o verdadeiro e o falso. Você pode ser grande, você pode ser gigante, mas se for uma fornecedora de notícias falsas por causa do amor ao dinheiro, agora você está sendo colocado de lado. Você não é nada. Sua mídia é construída sobre areia. Não terá mais credibilidade. Mas por que as pessoas escutavam vocês antes? Porque elas não tinham escolha. Nós ainda não estávamos aqui. Mas agora que a verdade está aqui, embora começamos muito pequenos, as pessoas já têm um conhecimento do nosso meio de comunicação, que é apenas a verdade que importa para nós. Nada mais do que a verdade. É apenas uma comparação do que eu estou tentando dizer aqui sobre salvação. Onde as pessoas foram enganadas por sua religiosidade, em que elas acharam que é a religiosidade que irá salvá-las, mas não é. É uma pedra que os construtores rejeitaram há 2000 anos atrás. Eles rejeitaram Jesus Cristo e o crucificaram, mas ele se tornou a pedra angular. Mateus 21, 42 a 44. E é o que diz, e nós iremos ler. Então Jesus lhes inquiriu: nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Agora, 2000 anos depois, ele produziu um filho que se tornou sua residência. E eu estou pronunciando as mesmas palavras de meu pai, porque eu as herdei. O que o mundo da igreja fez comigo? Eles me rejeitaram. Como eles rejeitaram meu pai antes. Eles me rejeitam agora. Mas esta é a principal pedra angular. É por isso que eu disse que eu serei o último a assinar pela sua salvação. Você não irá para o céu a menos que passe pelo Filho. O Filho é o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem irá ao Pai a menos que passe pelo Filho. Esta é uma das declarações fortes que as pessoas não conseguem aceitar, mas que é verdade. Mas vamos seguir em frente. Um edifício feito de pedras vivas. 1 Coríntios 3:9 e 1 Pedro 2:5. E é o que vamos acompanhar. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos o edifício. Então, por que as pessoas insistem, nossa religião é o edifício? Então aquilo feito pelo homem é o edifício? Não. O edifício são as pessoas feitas de ouro, porque são obedientes e provaram sua obediência passando pelo fogo. Elas são o verdadeiro edifício. 1 Pedro 2:5. Vós também, como pedras vivas,
sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais. Como você pode oferecer sacrifícios espirituais se não houver obediência e se você não for transformado em pedras vivas construídas sobre uma casa espiritual? Como pode ser uma casa espiritual quando não há obediência à vontade do Pai? Você não é feito de ouro porque quando você passa pelo fogo, se queima. Quando eu comparo os seus ensinamentos com os de Jesus Cristo, o seu é feito de madeira, feno e palha. São apenas rituais, não tem nada a ver. Mas o único material aceitável na construção da casa de Deus é ouro e pedras preciosas. Portanto, nos tempos antigos, o construtor esculpia e polia pedras primorosamente de formas, tamanhos e cores variados, para que fossem exatamente encaixadas na estrutura do edifício. No aspecto espiritual, existe constante limpeza e purificação à medida que filhos e filhas passam pelo batismo de fogo. 1 Coríntios 3, 10 a 15, foi isso que acabamos de ler agora há pouco. Estamos sendo limpos e purificados como filhos e filhas. É por isso que existe um batismo de fogo. E por quê? Porque os materiais estão sendo esculpidos e polidos juntos em formas, tamanhos e cores variados, para que sejam encaixados perfeitamente juntos e colocados no edifício. No aspecto espiritual é o mesmo. Então, já lemos 1 Coríntios 3, 10 a 15. Todo mundo passa pelo seu fogo para que possa ser provado e para saber de que tipo de material você é. Algumas pedras são grandes, algumas são visíveis, algumas são ornamentadas, enquanto outras são quase imperceptíveis. No entanto, cada pedra é essencial. Como membros da família espiritual de Deus, somos cuidadosamente dimensionados para uma localização precisa nesse edifício celestial. 2 Timóteo 2, 20 a 21. E é isso que vamos acompanhar. Numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Portanto, a madeira e o barro são pobres e para fins de desonra. O ouro, prata e pedras preciosas são para a honra. Versículo 21. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo o bom serviço. Então, é assim que os materiais são feitos. Algumas pedras são ornamentadas, enquanto outras são quase imperceptíveis. Portanto, se você for colocado em um lugar onde você tem apenas uma pequena parte no ministério, mas mesmo assim você está no reino, não se desanime, porque você ainda faz parte do reino, você ainda faz parte da casa. Se você for transformado em um administrador, você é uma pedra grande, é grande, visível e ornamentada. Não inveje a pedra grande, porque você, como pequena, também se encaixa no lugar onde é colocado. Todos nós temos nossos próprios lugares no reino. Nem todos têm os mesmos talentos. Alguns têm 10, alguns têm 5, alguns têm 2. Ou apenas um talento. Qualquer talento que você tenha, você está devidamente colocado na construção da casa. Estamos todos juntos no ministério e temos um denominador comum. Nós somos a casa do Pai Todo-Poderoso. Estamos todos devidamente unidos. Ninguém está em desacordo, ninguém está
perdido na construção da casa do Pai, que é o povo de Deus, filhos e filhas. Então, seja qual for o ministério em que você está, agradeça ao Pai, porque esse é o seu lugar no reino. Vamos ler 2 Timóteo 2, 20 a 21. Numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Veja, esta madeira e este barro são para fins de desonra. Eles estarão no reino, mas estão quebrados. E o que vai permanecer está no versículo 21. Se alguém se purificar, se você se purificar, se está voluntariamente entrando nas correções, disciplinas e santificação, você está se purificando de todas essas iniquidades da vida que não podem ser aceitas como material do reino. Se você se purificar ou se limpar de tudo isso, você será como um vaso de honra. Você é santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Isso é lindo, porque todos nós, eu presumo, somos todos filhos do Pai Todo-Poderoso, que terá que dar a Ele honra e glória. Vamos fazer com que Ele se orgulhe de nós como um vaso de honra, não um vaso de desonra. Então, se você encontrou alguém que esteve aqui e agora, ele ou ela desonrou o ministério que lhe foi dado e está do lado de fora, eles são feitos de barro, eles são feitos de madeira, eles não podem ser aceitos. Desonra era o lugar deles até mesmo quando eles estavam dentro, mas sabemos que depois disso seriam retirados, porque o Pai não aceita alguém, não aceita um vaso de desonra que realmente o desonrará. Portanto, se você deseja se tornar um vaso de honra, purifique-se. Passe pela correção, passe pela disciplina e aceite todas essas punições. Passe pelo fogo e você sairá como ouro aos olhos do Pai Todo-Poderoso. Assim, nossos espíritos estão sendo aperfeiçoados agora, pois o espírito de obediência está em nós. E estes são os espíritos dos justos, agora perfeitos em Hebreus 12, 23. E é isso que vamos acompanhar em Hebreus 12, 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos agora perfeitos. O espírito dos justos agora perfeitos, que espírito é esse? É o espírito de obediência que estamos aperfeiçoando todos os dias de nossas vidas. Em relação à obediência, sejam grandes ou pequenas, os mandamentos que nos foram dados e transmitidos, temos que ser diligentes em nossa obediência, lealdade, compromisso e dedicação para obedecer a todos eles. Portanto, o papel do primogênito é se replicar em muitos filhos. Em nossos tempos modernos, o pai produziu primeiro um filho como exemplo, um modelo, um produto final. E com qual propósito? Com o propósito de se replicar em muitos filhos, até que cada filho e filha se torne participante da herança divina. Hebreus 13, 14. E é isso que vamos acompanhar. Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós.
É por isso que Ele está aperfeiçoando o nosso espírito para esse propósito. E eu estou aqui para cumprir essa missão. E eu não paro no meu ministério em entregar o maná de revelações todos os dias, porque existem filhos e filhas nascendo de novo no espírito de obediência à vontade do Pai. Embora eu já tenha produzido muitos filhos e filhas que passaram pelo fogo, tornaram-se vencedores, para ajudar aqueles cujo ministério começou na infância a crescer no espírito de obediência à vontade do Pai, até que passem pelo terceiro nível do crescimento espiritual. Eu não paro em meu ministério de adicionar, sustentar e entregar este maná de revelações para todos vocês. Desejo que um dia vocês cheguem nesta jornada espiritual, onde seu ministério da infância se transforme em ser um filho prestador de contas e então finalmente cheguem ao posicionamento como filhos maduros e assim você será aceito. Sua herança no céu é certa. Seu nome será escrito e gravado em ouro no livro da vida. É aí quando você tem a certeza de que realmente faz parte da grande casa que o Pai construiu para si mesmo, com o objetivo de torná-la sua residência no céu. Esse é o céu do Pai, e nós somos o céu em que o Pai pode viver. Nós somos essa casa em que o Pai pode habitar. Por exemplo, Ele fez para nós um céu feito de ouro e com paredes feitas de pedras preciosas. Essa é a nossa casa que Ele construiu para nós. Assim como eu estou construindo a Catedral Kingdom, que será a sua casa onde você pode estar protegido dos elementos naturais. Mas quem está dentro, que é você, é a casa de Deus. Então iremos para o céu que as pessoas estão querendo ir na era da igreja ou qualquer outro tipo de religião. Esse céu é feito de ouro, é lindo. Essa é a nossa casa. Mas não pode ser tão bela se Deus não pode viver em nós, porque somos o céu dele. Somos sua casa. Somos o material da casa onde ele pode fazer de nós um lar. Então, se você só quiser ir para o céu porque é feito de ouro e coisa assim, sabe, você pode estar feliz, mas Deus não está feliz. Deus não está feliz porque ele não tem casa própria. Nós somos sua casa. E quem é que vai construir essa casa para ele aqui? Os materiais da casa já estão aqui? Qual é o material dessa casa? As palavras de Deus que produzirá obediência, lealdade, compromisso e dedicação para fazer a vontade do Pai. Estes são os frutos do Espírito, que são ouro aos olhos de Deus e que produzirão amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fé, gentileza, longanimidade. Tudo isso é feito de ouro. E quem vai construir para ele? É por isso que ele me deu este ministério salomônico, como deu a Salomão no Antigo Testamento, e ao povo físico escolhido de Deus. Tudo era físico, tudo era material. Ele construiu o templo, que era coberto de ouro por dentro e por fora. Era muito lindo. Mas vamos agora avançar para os dias modernos. Hoje, a real casa é o ser humano, que é coberto por dentro e por fora com ouro, e Deus poderá viver nele, porque tudo está feito de acordo com a prescrição dos materiais da casa, que ele pode chamá-la de seu lar. E para aquelas pessoas que estão aqui e ainda têm dúvidas, ficam em cima do muro, são difamadoras e mentirosas, elas não são aceitas, elas não são materiais adequados para o céu. Então, se vocês ficarem aqui e vencerem, assim como eu, passando pelo fogo e então sendo declarado filhos e filhas, vocês sim são os materiais feitos de ouro e pedras preciosas. É aí onde o Pai pode habitar. E hoje nós somos assim.
Então, o papel como primogênito é me replicar. E eu estou me replicando. Você não pode ficar aqui se você for menos do que essa forma replicada do Filho, onde eu realmente possa te chamar de filho ou filha do Pai Todo-Poderoso, assim como o Pai me chamou de seu filho indicado. Sendo assim, em nossa busca pela perfeição, nosso objetivo é sermos levados à conclusão de todas as coisas de forma detalhada, sem falta, com total respeito, completo e com suprema excelência espiritual. 2 Crônicas 16:9 está em cumprimento. Vamos ler depois Jó 8:20 e Salmos 37, versículo 37. E é isso que vamos acompanhar. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto agiste como um louco, um insensato, por isso, desde agora, terás que enfrentar muitas batalhas. Então, se você olhar para as primeiras declarações neste versículo, afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Está vendo? Isso é o que ele queria fazer em nós, para aperfeiçoar o coração que não possui nenhuma falta. É nesse estado que você deve chegar, onde você é feito como uma parte da casa. Você pode ser uma casa, você pode ser um material da casa, do qual o Pai pode se orgulhar. Cada canto desta casa deve estar de acordo com as especificações do nosso Pai Todo-Poderoso. Seus olhos estão olhando sobre toda a terra, de um lado para o outro, tentando encontrar aqueles que possuem um coração plenamente dele. Este é o nosso Deus. É por isso que ele disse, seja perfeito, pois seu Pai que está no céu é perfeito. De que forma podemos ser perfeitos? Pela obediência ao que ele disse? E pela obediência ao que ele nos entregou? Isso pode ir contra o nosso sentimento natural? Como um ser humano, que hoje é feito e esculpido pelo pecado, sempre seguindo nossa própria vontade, mas quando estivermos diante dele, nós seremos replantados exatamente de onde estávamos quando nascemos fisicamente, para onde estamos agora, onde nascemos espiritualmente. Isso é o que ele disse a Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Ou seja, ninguém pode ser material no céu. Quem é material não pode entrar no reino dos céus. Essa é uma especificação que não deve ser alterada. Jó 8:20. E é isso que vamos acompanhar. Entretanto, certamente Deus não rejeitará o justo e o correto, nem dará apoio àqueles que praticam o que é mal. Ele não rejeitará o justo e o correto. O que é perfeição no reino? Perfeição de obediência, compromisso, lealdade, dedicação em fazer a vontade do Pai. Isso é perfeição no reino. Nada mais é aceito, somente isso. E é por esse motivo que estamos reconectados a Ele. Eles dizem que ninguém é perfeito aqui nessa terra. Sim, quando você segue seu próprio instinto natural decaído, podemos dizer que ninguém é perfeito. Mas quando você segue a vontade do Pai, você pode cometer erros. Mas a perfeição no Espírito é um Espírito que atingiu esse nível de filiação onde você não pode mais ser influenciado e se afastar dele. Seu coração está firme, sua mente está decidida, isso é perfeição.
Meu coração está firme, minha mente tomou a decisão, eu seguirei a vontade do Pai, não importa o que aconteça. E eu sou seu modelo em relação a isso. Não importa a tempestade, tempestades são necessárias. O vento é necessário. É necessário que a chuva caia sobre nós, para que assim possamos provar que somos uma casa construída sobre o alicerce da obediência. Estaremos firmados na rocha da obediência. E é aí que podemos provar a todo mundo quem somos os verdadeiros. Não somos o corpo falso, nós somos o verdadeiro corpo. Não somos a casa falsa, somos a casa verdadeira que o Pai pode fazer um lar, onde Ele pode permanecer ou ser um local de habitação para Ele. Salmos 37, 37. Medita no homem íntegro, considera a pessoa justa. Há uma prosperidade para todo aquele que busca paz. Louvado seja o Pai. Portanto, o Pai busca perfeição no que fazemos para obedecê-lo. Nunca manche sua obediência. Nunca manche sua lealdade. Quando forem provadas, você deve se manter firme. Você deve seguir em frente e dizer ao mundo: eu não vou manchar a perfeição da minha obediência, nem a perfeição da minha lealdade, nem a perfeição da minha dedicação, nem a perfeição do meu comprometimento em fazer a vontade do Pai. Nunca será manchado porque é feito de ouro. Você pode me fazer passar pelo fogo, pelas tempestades, pelo vento, pela chuva, mas nada pode manchar minha perfeição de obediência a Ele. Nada. Nenhuma dúvida. Nem mesmo 1% ou nem mesmo 0,001% de dúvida deverá entrar em sua mente. Por consequência, você será um material na casa do Pai que Ele pode se orgulhar e pode fazer parte do todo que o Filho foi comissionado para construir enquanto está aqui na terra. Vocês são os materiais, todos aqueles que são batizados se torna uma matéria-prima. E ainda testarei esses materiais para ver se eles se encaixam na casa. É por isso que ele me disse, para saber se é o seu lar, onde também posso habitar, você deve conhecer como foi construído a sua casa. Você é um material agora nessa casa que o Filho foi comissionado para construir? Você é leal? 100%, sem manchas de deslealdade. Você está 100% comprometido? Se você disser sim, é apenas sua boca dizendo sim. Mas, quando o fogo te visitar, aí sim você pode dizer: eu realmente sou ouro, eu realmente sou precioso aos olhos do Pai Todo-Poderoso. Portanto, a imagem completa desta família espiritual é de uma nação santa. A nação do reino é uma nação santa. É o sacerdócio real. Todo filho e filha está incluído neste sacerdócio real. Os sacerdotes estão lá para oferecer sacrifícios espirituais. Quais são os sacrifícios espirituais que são permanentes aos olhos de Deus? Sua obediência permanente, seu compromisso permanente, sua lealdade permanente, sua dedicação permanente. Nada pode impedi-lo, nada pode dissuadir você, nada, nem mesmo o fogo pode mudar. É permanente. Por essa razão, eu disse a todos vocês que quando me arrependi e eu segui a vontade do Pai, eu disse: minha decisão é permanente. O diabo atirou todas as coisas contra essa permanência da minha decisão, tentando causar dúvidas. Mas eu disse: você está perdendo o seu tempo. E as pessoas que seguiram esse mesmo tipo de compromisso e obediência, mesmo ainda na infância, eu vi que eles realmente são ouro que vai ser provado pelo fogo. Você vê que eles não têm um conhecimento completo e compreensão da vontade do Pai, mas andam pela fé.
E sua fé foi provada e testada. Pois, quando essas flechas de dúvidas foram lançadas contra eles, ao invés deles duvidarem, ao invés de tomarem decisões que provariam que elas não seriam verdadeiras, o que eles disseram? Disseram, eu não sei tudo sobre o ministério do filho indicado agora, porque eu sou muito novo aqui, mas sinto no meu coração que este é o verdadeiro, esta é a verdade. Disseram, se ele está certo ou errado, eu não me importo. O que sinto agora é que vou segui-lo, não importa o que aconteça. Esse é o mesmo comprometimento que tive quando minha denominação me disse que eu estava enganado. Eu disse que realmente não sabia tudo o que estava acontecendo comigo, mas eu sabia que havia sido o Pai que havia me chamado e somente isso importava. Não precisava saber completamente tudo sobre a verdade do que ele estava me dizendo naquele momento, porque ainda era uma criança em meu serviço a ele. Só me bastava saber que foi ele que me chamou. Portanto, não importa o que você jogue contra mim, tentar me fazer duvidar, tentar me separar dele, ou enfraquecer minha fé, ou me tornar frio em minha fé. Eu disse ao diabo, você está perdendo seu tempo. Esteja eu no caminho certo ou não, o que eu senti é que eu estava realmente seguindo com seriedade o meu ministério e serviço a ele. Eu sou sincero em segui-lo. O que posso te dizer é que você está perdendo seu tempo. E você sabe por quê? Porque o pai disse, se você pedir pão, ele não lhe dará uma pedra. Se você pedir peixe, ele não lhe dará uma cobra. Se você for sincero e honesto em querer encontrar a salvação e a vida eterna, ele não irá decepcioná-lo. Ele não irá lhe dar destruição. Isso é o suficiente para que você se torne perfeito em sua obediência, em sua lealdade, em seu comprometimento e em sua dedicação em seguir a vontade do Pai. É isso que o Pai está procurando. É por isso que ele disse, Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Agora que estamos nesse estado de filhos e filhas aperfeiçoados no espírito de obediência à vontade do Pai, estamos oferecendo um sacrifício espiritual que é aceitável a Ele, porque Ele disse que aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai está buscando. Espírito e verdade. Espírito de obediência e verdade que nos torna ouro aos olhos do Pai Todo-Poderoso. Portanto, nossos sacrifícios são aceitos a Ele. O sacerdócio real está funcionando sob a direção do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, tendo o Filho indicado como líder do reino de Deus na terra. 1 Pedro 2, 9 a 10. E é isso que vamos acompanhar. Porém, vós sois geração eleita. Você só pode dizer que é uma geração escolhida se for feito de ouro. Sacerdócio real, aceitável aos olhos do Pai. Nação santa. Por que uma nação santa? É uma nação arrependida. É uma nação cuja trajetória é apenas obediência à vontade do Pai. As palavras dele não são escondidas, não são alteradas. Suas palavras são tão puras, assim como foram ditas há 2000 anos atrás. E é exatamente isso que seguimos na aliança. Nossos corações e nossas mentes estão dispostas a obedecê-lo. E por isso, as palavras e leis do Pai estão escritas em nossos corações. Povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. É exatamente disso que se trata a nação do reino. É uma casa aceitável para o Pai, porque a casa é feita de ouro e pedras preciosas, refinados pelo fogo, e agora está aqui na terra. Agradecemos ao Pai por isso, porque todos podem se unir, sendo que todos
se arrependeram e foram batizados, todos passarão pelo processo. Vocês vão passar pelo fogo. Certifique-se de que quando você seguir a vontade do Pai e passar pelo fogo, talvez negativo ou positivo, seja um vencedor. E assim você dará todas as coisas e se tornará parte da grande casa do Pai, onde Ele pode chamar esta casa de sua residência. Onde quer que você esteja, seja você quem for, fazemos parte desta grande casa do Pai Todo-Poderoso. E o processo continua. Os materiais estão sendo recolhidos. Sempre que tem batismo, vemos multidões de pessoas arrependidas que são batizadas. Elas são materiais que vão ser colocados no processo. São ouro sendo enviados ao reino. Assim como Salomão em seu ministério, na construção da casa, todo o ouro foi recolhido e trazido a ele, para que ele pudesse usar. E no sentido espiritual, em meu ministério salomônico, todo o ouro está sendo trazido para mim. E vocês são as pessoas que estão sendo feitas ouro aos olhos do Pai. Sempre que houver batismo, quantos quilos de ouro serão encontrados nesta enorme montanha de terra? Você é simplesmente terra. Você é apenas terra quando você é batizado nas águas. Mas aí o processo vai ocorrer para que possamos encontrar o ouro, e é o batismo de fogo que produzirá o quanto de ouro existe nessa montanha de terra. E o cumprimento disso é que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Portanto, quando batizamos cerca de 2.000, se houver cerca de 500 que sobrarão depois que o fogo os visitar, então eu tenho 500 quilos de ouro, de 2.000 toneladas de terra que foram cavadas. Foram 500 quilos de ouro que restaram. Eu ficarei muito grato por isso. Então, toda vez que batizamos, quanto ouro tem aí? Você entende? Vamos processar isso. O processo de ouro para ser usado como material para a casa do Pai Todo-Poderoso continua no reino dos céus, na terra. Estamos colocando a casa do Pai em ordem. Está ficando maior e mais preciosa dia após dia. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. Agora pergunte a si mesmo agora. Eu sou ouro? Será que sou precioso aos olhos de Deus? Você não pode dizer que é ouro e precioso se não tiver passado pelo fogo. E este é o processamento que acontece todos os dias na nação do reino. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. Vamos dar o louvor e a glória ao Pai pelo que Ele fez no ministério salomônico de seu Filho indicado. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. Antes de encerrar esta apresentação de ação de graças e adoração com uma oração especial, meus irmãos e irmãs, mais uma vez estou agradecendo a Ele por todos vocês que foram introduzidos no reino. Não é da vontade do homem que você esteja aqui, mas é a perfeita vontade do Pai que você venha e se torne parte da grande casa que o Pai está construindo por meio do seu Filho indicado. Vocês são pedras vivas no reino. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso.
All I want to do is serve you somehow. In my stumbling, fumbling way, help me now. Only let me keep my eyes upon your face. Just don't let me take advantage of your grace. When I called you, you heard me. When I needed you, you came. Time and time, you have forgiven me, fixed my broken life again. When the world is shaking round me, let me only see your face. Just don't let me take advantage of your grace. When I called you, you heard me. When I needed you, you came. Time and time, you have forgiven me, fixed my broken life again. When the world is shaking round me, let me only see your face. Just don't let me take advantage of your grace. I want you to sing with me the chorus. When I called you, you heard me. When I needed you came. Time and time, you have forgiven me, fixed my broken life again. When the world is shaking round me, let me only see your face. Just don't let me take advantage of your grace.
fix my broken life again. When this world is shaking round me, let me only see your face. Just don't let me take advantage. Oh, your grace. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por este maná de revelações que está sendo recebido por seus filhos e filhas do mundo todo. Abençoe todos eles, Pai, cujos corações são aperfeiçoados em sua direção, em sua obediência, lealdade, comprometimento e dedicação para fazer Tua vontade, pois fomos produzidos como Tua habitação, em cumprimento de tudo que está escrito nas Escrituras e na revelação que o Senhor me deu no dia 24 de maio. Para conhecer seu lar, você deve conhecer sua casa. E eu sei que esta casa, que o Senhor me deu a missão de construir, é somente de acordo com a especificação dos materiais que o Senhor já forneceu em suas palavras. É feito apenas de ouro, feita de pedras preciosas, aceitas apenas para ser sua habitação. Obrigado, Pai, por ter comissionado seu Filho em meu ministério salomônico para construir esta casa magnífica, não para a denominação, não para a religião, não para nós, mas para o Senhor e somente o Senhor. Aqui estão os materiais. Aqui estão os materiais processados que estão sendo construídos dia após dia para a sua habitação na terra. Enquanto seu Filho está aqui fazendo essa missão para ti. Obrigado, Pai, nós glorificamos o seu nome, nós lhe devolvemos a glória, a honra e o louvor. Pai, abençoe todos os seus filhos e filhas, seus materiais, seu ouro, suas pedras preciosas, suas joias onde quer que estejam, nos 4 cantos do globo. Aqueles que se juntaram a mim agora, parte da grande casa que está sendo construída espiritualmente para a habitação daquele que fez os céus e a terra. Nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso e o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado também por dar as respostas a todas as nossas orações, especialmente em meio a esta pandemia. Sabemos que é o julgamento sobre o mundo, conforme o Senhor revelou em 13 de abril de 2005. Eu te agradeço, Pai, por tomarmos conhecimento de sua poderosa vontade sendo feita na terra, seja para julgamento ou para salvação. Seu Filho foi concedido para ser o padrão de julgamento e salvação para a humanidade. Obrigado, Pai, por fornecer todas as respostas a todas as suas orações por cura, por bênçãos financeiras, por salvação e pela prosperidade e propagação da sua vontade na terra por meio da sua nação do reino. Obrigado, Pai, porque a tua vontade agora foi revelada, e a tua vontade está sendo feita em cumprimento do que o Senhor disse nas Escrituras. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está agora em cumprimento na nação do seu reino. Obrigado, Pai, pela glorificação iminente de todas as coisas.
assim que esta missão do Filho for cumprida, eu vou devolver tudo ao Senhor, de acordo com a sua vontade. Obrigado, Pai. Mais uma vez te dou glória, o louvor, a honra e o agradecimento em seu precioso nome, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.